E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo aqui mais uma recomendação de vídeo pra estar reagindo aqui pro canal. E eu vou estar reagindo aqui a pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível, parte 9, lá do canal do Fala Sério. E antes da gente estar começando aqui, já vou lá pedindo pra você deixar o like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Se vocês quiserem me recomendar algum vídeo pra mim estar trazendo aqui, pode colocar aí nos comentários. E agora vamos lá ver o que tornaram essas pessoas tão sortudas assim, gente. Vamos lá. Esses dias eu tava correndo a mais de 160 por hora na rodovia quando perdi o controle do carro, capotei 10 vezes e acabei caindo no penhasco. Mas eu saí sem nenhum arranhão. Isso sempre acontece quando eu jogo GTA. Mas tem gente que escapa de situações muito mais loucas na vida real, contando com muita sorte. De um vaso sanitário que explodiu, a cair em um tanque de chocolate líquido. Vamos dar uma olhada em mais algumas das pessoas mais sortudas que sobreviveram ao impossível. Gente, mas essa aí do vaso... nunca vi. Um vaso explodir. Trauma de esqui. Eu nunca fui esquiar, porque quando falo em férias, o que eu penso é em praias ensolaradas, não em congelar meu traseiro numa montanha. E recentemente eu vi um vídeo horrível que só me desencorajou ainda mais. Em abril de 2022, um esquiador experiente estava descendo as pistas nos Alpes franceses quando aconteceu isso aqui. Será que ele vai cair no buraco, gente? Foi isso mesmo, gente? Nossa! Parece ser bem fundo. Caramba, o cara caiu direto numa fenda no gelo. E ele despencou 15 metros antes de conseguir travar os esquis e parar em uma borda. Eu fico arrepiado só de olhar. Graças a muita sorte e uma equipe de esquiadores habilidosos, o cara foi puxado do buraco gelado por uma corda e um sistema de polias. Mas o processo levou horas. Ele não estava sozinho na sua experiência traumática. Como 2022 foi mais quente que o usual, mais pessoas foram para as pistas e as quedas em fendas aumentaram drasticamente de cerca de 38 por ano para 70. Infelizmente, 6 dessas 70 pessoas nunca voltaram, o que torna a incrível fuga do nosso amigo aí ainda mais impressionante. Então pra mim esse é só mais um motivo pra continuar bem longe do esqui. Esse cara teve sorte, viu? Porque se ele tivesse mais afastado das pessoas e ninguém tivesse percebido que ele tivesse caído lá, gente, nossa. E o buraco parecia ser bastante fundo, viu, a fenda? Um trajeto difícil. O trajeto diário para o trabalho pode ser longo, apertado e entediante, mas em abril de 2022, uma passageira acabou em uma situação tão aterrorizante que você não ia querer isso nem para o seu pior inimigo. A mulher estava esperando um trem em uma estação em Buenos Aires, na Argentina, quando de repente começou a se sentir tonta. As pessoas ao redor dela assistiram horrorizadas enquanto ela cambaleava para frente e caía, direto no caminho de um trem em movimento. Certamente esse seria o fim dela, né? Parecia. A mulher não apenas bateu no vagão em movimento, como desapareceu completamente debaixo dele. O trem parou com um rangido e uma enorme multidão se reuniu ao redor do local onde ela havia caído, mas não tinha sinal dela, até que ouviram alguém pedindo ajuda. Não pode ser, ela estava viva. Inacreditavelmente, a mulher tinha deslizado apenas alguns centímetros debaixo dos vagões enquanto eles passavam por cima dela, e estava pressionada contra a borda da plataforma. Por questão de instantes, ela não virou um patê humano. Surpresas, as testemunhas a puxaram para fora, e ficaram ainda mais surpresas ao ver que ela estava quase ilesa. Depois de hospital, os médicos disseram que ela tinha experimentado uma queda repentina e anormal na pressão arterial, que a levou a cair. Mas depois de apenas alguns dias, ela estava novinha em folha de novo. Ou melhor, estava de volta nos trilhos. Entre cair numa fenda na neve e cair ao lado de um trem em movimento, qual queda você acha mais assustadora? Pra fenda, clica no botão de curtir. E pro trem, clica em se inscrever. Pronto? Então vamos ver o nosso próximo escape do destino. Vaso explosivo. Do trem, gente. Dependendo lá, tem como escapar, não? Não tenho orgulho em falar isso, mas eu já deixei o meu banheiro num estado que ia assustar até o palhaço Pennywise. Mas nunca aconteceu nada perigoso. Só que quando o nova-iorquino Michel Pierre, de 58 anos, foi ao banheiro em um dia fatídico em 2013, ele não podia saber o terror que estava prestes a acontecer. Depois de terminar, Michel puxou a descarga do vaso. Só que ele não deu descarga, ele explodiu. O vaso sanitário inteiro se despedaçou em centenas de pedaços pequenos de porcelana, cada um disparando em uma direção diferente
simplesmente como uma granada gigante de cocô. O choque da explosão fez Michel voar para trás contra a parede oposta, o que o deixou inconsciente. Quando acordou, ele estava deitado em uma poça de água e porcelana quebrada. Chocado, machucado, mas felizmente vivo, Michel chamou os serviços de emergência e foi levado ao hospital, onde recebeu 30 pontos e fez uma recuperação completa. Tá, mas que diabos aconteceu? Bom, não era um palhaço malvado no banheiro. Acontece que a água do prédio tinha sido desligada para trabalhos de encanamento naquele dia. Por causa do trabalho que estavam fazendo, quando Michel deu a descarga, criou-se um grande acúmulo de pressão no cano, que estourou não apenas o vaso sanitário de Michel, mas outros 3 no prédio. Olha, eu tô bem acostumado com explosões no banheiro, mas vindo do vaso é a primeira vez que eu vejo. Eu também é a primeira vez que eu vejo, gente. Bate na madeira. As árvores são um dos recursos mais preciosos da Terra. Elas são vitais para criar o oxigênio no ar que nos mantém vivos, mas elas também podem ser incrivelmente perigosas. Algo que o lenhador canadense Jeremy Cadot descobriu da maneira mais difícil em 2017. Jeremy estava serrando uma árvore particularmente grande, quando de repente ouviu um som alto de rachadura. Nossa, ela tá se abrindo. Nossa, o pior é que ela caiu pros 2 lados. Cruz, credo, um movimento errado desse cara e iam ter que tirar ele de espátula do chão. Parece que a base da árvore estava podre, algo que Jeremy não percebeu até ter serrado o fundo nela. Por causa da podridão, o tronco estava fraco e se dividiu verticalmente ao meio, algo chamado de cadeira de barbeiro, em referência às antigas cadeiras de barbeiro que posicionavam a cabeça de uma pessoa para trás e os pés para cima. Por pura sorte, o nosso amigo pulou na direção certa e se salvou de uma morte horrível. Uma tremenda sorte. Explosão de chocolate. Desde que eu li a fantástica Fábrica de Chocolate quando criança, eu sempre adorei a ideia de trabalhar em uma. Mas a realidade tá bem menos pra alegria dos Umpa-Lumpas e bem mais pra socorro eu vou morrer. Ou pelo menos foi assim pra trabalhadora da Fábrica de Chocolate da Pensilvânia, Patrícia Borges, em abril de 2023. Era um dia comum na fábrica, exceto por um detalhe. Havia um estranho cheiro de gás no ar. Patrícia informou isso ao seu supervisor, mas ele disse que alguém cuidaria do problema. Grande erro. Apenas 30 minutos depois, uma enorme explosão atravessou a fábrica e incendiou. A explosão incendiou Patrícia. Desesperada, ela começou a correr, mas o chão cedeu abaixo dela e caiu em um enorme tanque de chocolate líquido no porão. O líquido no tanque estava apenas na altura do peito, mas apagou as chamas e amorteceu a queda o suficiente para salvar a vida dela. No entanto, ela quebrou os pés no impacto e era muito baixa para sair do tanque. Ela ficou presa. Os bombeiros chegaram a apagar as chamas, mas não conseguiam ver Patrícia ou ouvir os seus gritos de socorro. A água das mangueiras deles começou a encher o tanque e Patrícia conseguiu usar um nível crescente da água para subir. Então ela se ergueu sobre a borda, caiu de novo e aterrissou em uma piscina d'água até a cintura, no chão do porão. Sem conseguir andar, ela se agarrou a um pedaço de tubo plástico e gritou por ajuda. Ninguém apareceu. Passaram horas assim, mas quando estava perdendo as esperanças, uma equipe de resgate a encontrou. Machucada, congelando e confusa, Patrícia foi tirada da fábrica e levada ao hospital, onde felizmente espera-se que se recupere completamente. Uma história de sobrevivência das... Gente, que loucura! Ela sobreviveu a uma explosão, caiu dentro de um tanque cheio de chocolate, tava quente, ainda quebrou o pé, e depois ainda ficou na água, gente. Meu Deus, quase morreu congelada. Gente, essa aí foi só uma vez, não. Sobreviveu 3 vezes, gente. Mais malucas. Lâmina no chapéu. Algumas pessoas adoram aplicar o faça você mesmo. Já eu não sou muito fã. E sabe por quê? Por causa de vídeos que nem esse. Nossa. Então, esse cara estava usando algo chamado esmerilhadeira angular, essencialmente uma lâmina giratória usada para cortar metal. Se você acha que isso soa perigoso, tá completamente certo. Supostamente, no meio do uso, a lâmina quebrou, voou e ficou presa no chapéu dele. Jesus Cristo. Se esse chapéu de veludo não tivesse ali, teria ido direto para a cabeça dele. Mas espera aí, um chapéu desses realmente ia parar uma lâmina nessa velocidade? Tipo, é muito improvável. Mas suponho que seja possível, né? Bom, se a gente olhar essa cena aqui, dá pra ver que ele tava usando a ferramenta com a mão direita. Quando muda pro rosto dele, parece que a lâmina tá no lado direito do chapéu. Mas olha o texto nele, a imagem tá invertida. Se a gente inverter de volta, dá pra ver que tá realmente do lado esquerdo. Acho que ele poderia estar usando com a mão esquerda. Mas se a lâmina se soltasse no meio da rotação, será que um tecido realmente ia ser o suficiente pra parar ela? Muito conveniente, considerando que ele não tá usando nenhum outro equipamento de segurança.
conveniente até Chapeuzinho demais aí. se você quer saber. Pessoalmente, eu acho que esse vídeo foi encenado pra ganhar fama no TikTok. É, pode O ser que feito. você acha? Me conta aí nos comentários. Cisto cerebral. O cérebro é um órgão incrível. Não só é responsável por tudo que a gente faz e sente, mas também pode continuar funcionando apesar de lesões graves. E em 2016, uma infeliz garota de 12 anos da Índia descobriu isso da maneira mais difícil e muito nojenta. Ela estava sofrendo de gente, 12 convulsões, anos. dores de cabeça e fraqueza geral há mais de 2 anos. Só que ninguém sabia por quê. Então seus sintomas pioraram tanto que ela ficou paralisada do lado direito do corpo e não conseguia nem comer. Seus pais a levaram ao hospital, onde fez uma ressonância magnética, e os médicos fizeram uma descoberta incrível. Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 gente. anos. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor em algum alimento contaminado, então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer Meu lá. Deus. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Nossa, Os gente, era médicos grande, ficaram viu? espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Mas por algum milagre isso não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, Nossa, causou gente, uma tava série muito de grande. problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução: cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de 2 horas e meia, o cisto foi removido intacto e Nita sobreviveu. 2 semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Impressionante. Nita agora é uma garota comum aproveitando a vida ao máximo. Nossa, gente. Quase- Essa aí, gente. É até um pouco difícil de acreditar, né? Porque, tipo, é o cérebro, gente. E o tamanho daquele cisto, gente, que tava. Era quase o cérebro dela todo. Nossa, gente, bem impressionante mesmo, viu? Quase desastres no trânsito. Você é uma pessoa inteligente. Não preciso te contar por que dirigir pode ser algo perigoso. Eu espero. Mas existem muito mais riscos na estrada do que você pode imaginar. Tipo, sei lá, árvores caindo aleatoriamente enquanto você passa de carro. Nossa, esse escapou aí por pouquinho, gente. Caramba, 1 segundo antes esse motorista tinha morrido. Sim, a natureza pode ser uma amante muito cruel, como um homem no Quênia pôde testemunhar. Em maio de 2023, o rio Galana inundou e invadiu seu caminhão, virando e deixando-o preso em meio às águas crescentes por mais de 6 horas. Felizmente, a equipe aérea de resgate da Sheldrick Wildlife Conservation foi chamada, mas esses caras estavam realmente equipados apenas para resgates de animais na área, não de seres humanos. Mas Nossa, gente, ainda bem, né, que conseguiu salvar ele, porque se essa água fica mais forte, gente, e levar esse caminhão aí, nossa. a natureza E o ao seu pessoal viu e lado, conseguiu caminhões salvar. e caminhonetes têm os seus próprios riscos, especialmente se você estiver dirigindo atrás deles. Na Flórida, em 2018, uma mulher estava dirigindo pela Interestadual 95 quando uma folha de compensado na caminhonete à frente se soltou e voou para trás, quebrando diretamente o para-brisa dela. Por Nossa, pura gente. sorte, a folha não tocou nela, mas Isso é passou de perigoso, maneira gente. aterrorizante perto do seu pescoço. É um milagre que ela tenha conseguido parar o Nossa, veículo antes de perder olha o como controle. ficou. O motorista não amarrou a folha direito, e esse é um problema que afeta mais do que apenas motoristas de picapes. O TikToker Allo420 postou o seguinte vídeo depois de um acidente semelhante acontecer enquanto ele dirigia atrás de um caminhão de toras. Nossa, gente, imagina. and with savings that have fit right into her Crazy, boy. Gente. Olha como é que ficou dentro do carro. USAA.com. Final destination. USAA. Sim, entra mais um pouquinho, gente. Acho que ia pegar em cheio o Então, motorista. essa é uma recomendação muito comum para quem carrega carga em caminhões. Verifique 1, 2, 3, 4 vezes se as suas cargas estão seguras. Pode gente, tem que verificar verificar. 5, 6, 7 vezes se tiver com tempo. Eu nem vou me importar se você puder fazer uma 8ª verificação. Mas mesmo que você nunca mais dirija atrás de um caminhão de novo, ainda pode acabar em algumas situações complicadas. Um dos meus espectadores estava passando por um caminhão quando a pastilha de freio se soltou do compartimento da roda e, você adivinhou, atingiu o para-brisa dele. Ele pisou no freio e felizmente a pastilha se soltou sem ferir ninguém. Mas isso só mostra que você nunca pode estar realmente preparado. Coisa que ninguém tudo pode sabe acontecer. melhor do que Maurício Renal, da Califórnia. Maurício estava estacionado abaixo de uma colina perto da sua casa quando sua namorada ligou e pediu para ele voltar para casa para verificar algo. Maurício saiu do carro e voltou para casa, mas assim que cruzou a porta, ouviu um estrondo seguido
por um barulho ainda mais alto. Chocado, Maurício se virou e ficou horrorizado com o que viu. Uma enorme rocha estava enterrada no carro dele, que o esmagou completamente. Ela havia caído da colina em um deslizamento de terra. Se ele tivesse recebido a ligação da namorada um pouquinho depois, a pedra ia ter caído em cima dele. Por um triz. Gente, isso aí, viu? Às vezes eu ouço uma história que me surpreende tanto que me dá náuseas. E essa é uma delas. Em uma pequena vila indiana em Uttar Pradesh, uma jovem chamada Taiba saiu para uma caminhada. Enquanto passeava, encontrou um canteiro de obras e, intrigada, decidiu explorá-lo. Isso, ao que parece, foi uma péssima ideia. O lugar estava cheio de pedras e estruturas inacabadas. E Taiba não estava sendo muito cuidadosa com onde estava olhando. De repente, ela tropeçou e caiu com o pescoço em um longo vergalhão que estava saindo de um tijolo. Felizmente, havia pessoas por perto que viram tudo acontecer. Eles correram para buscar ajuda e não demorou muito para que os paramédicos chegassem à cena. Ela precisava ser levada ao hospital. Quando chegaram lá, os médicos ficaram boquiabertos. Por algum milagre, a haste de metal não atingiu nenhum dos nervos ou vasos sanguíneos vitais na sua cabeça. Os médicos começaram a trabalhar gradualmente para retirá-lo e após 35 minutos extenuantes, tudo acabou. Incrivelmente, Taiba sobreviveu e recebeu alta apenas 3 dias depois, sem nenhuma consequência duradoura. Eu tô boquiaberto. A gente vê que o povo fala. Salva pelo noivado. Em 2012, depois de um acontecimento que é muito chocante para eu abordar aqui no YouTube sem ser desmonetizado, uma mulher chamada Michelina Kaspchak se viu amarrada e trancada na escuridão dentro de uma caixa de papelão enterrada no chão. Ao perceber a realidade da sua situação, tentando manter a respiração o mais superficial possível para preservar o oxigênio, ela começou a pensar freneticamente em uma maneira de escapar. De repente, ela lembrou, ela estava usando seu anel de noivado. O diamante estava posicionado de forma que se destacava do anel, o que ela poderia usar como uma ferramenta de corte básica. Com uma determinação desesperada, ela começou a cortar as amarras ao redor de seus pulsos, até que conseguiu romper com elas. Agora era hora de lidar com a caixa, que se mostrou mais difícil do que parecia. Mas depois de um esforço enorme e incontáveis socos e arranhões, Michelina conseguiu abrir um buraco. Terra caiu sobre o seu rosto e roupas, e com um último surto de força, ela quebrou a caixa e viu o céu novamente. Não tinha alívio maior. Exausta, mas muito viva, ela saiu da caixa, cambaleou até a estrada e parou um motorista, que chamou a polícia. O responsável por tudo isso, Marcin, foi preso pouco depois e condenado a 20 anos de prisão. Muita força, perseverança e força de vontade tiraram Michelina daquele buraco. Mas se ela não tivesse o seu anel de noivado, a história poderia ter sido muito diferente. Parece que os diamantes são realmente os melhores amigos de uma garota. Emprego arriscado. Essa história aí eu fiquei Quando o assunto é trabalho, a história mostrou que a mineração é um dos piores. Além das longas horas e do perigo constante, as condições são no mínimo desagradáveis. Agora com o anel. Tá num túmulo lá embaixo. Mas em algumas partes do mundo, as pessoas ainda são forçadas a enfrentar condições terríveis e descer nas minas para ganhar a vida, como os mineiros de cobalto no Congo. O cobalto é um mineral importante usado para fazer baterias, e o Congo possui mais de 70% da oferta mundial. Em outras palavras, é um grande negócio. O problema é que as operações de mineração são repletas de questões de direitos humanos, corrupção e padrões de segurança precários. Em março de 2023, um grupo de mineiros estava trabalhando no subsolo quando a pior coisa possível aconteceu. A mina desabou sobre eles. Presos e imobilizados em uma pequena caverna escura com o teto desmoronando a cada segundo, a situação parecia desesperadora. Isso pode parecer um pesadelo, mas é uma maneira muito real pela qual muitos mineiros encontraram seu fim. Oficialmente, mais de 15 mil mineiros morrem todos os anos. Mas esse número é provavelmente muito maior devido aos acidentes não declarados. Algumas estimativas colocam esse número mais próximo de centenas de milhares. Péssimas estatísticas. Felizmente, para os nossos mineiros, havia outros trabalhadores na superfície. Eles entraram em ação de maneira heróica e começaram a cavar freneticamente o chão com as mãos. Mas não havia muito tempo. A mina estava na encosta de uma colina e o desabamento havia desestabilizado o terreno mais acima, fazendo com que as pedras caíssem diretamente sobre os socorristas. Indiferentes, eles continuaram cavando, e graças a algumas esquivas habilidosas dignas de Muhammad Ali, eles abriram caminho sem serem atingidos. E, incrivelmente, todos os 9 mineiros enterrados saíram um por um da entrada da mina e foram puxados para segurança. Mas mesmo assim, eu consideraria seriamente uma mudança de emprego. Pesadelo na janela.
Eu adoro a sensação de voar, sério, eu nunca me canso disso, mas algumas pessoas não são tão fãs. E depois de ouvir sobre o voo 5390 da British Airways, eu consigo entender por quê. Tudo começou alguns dias antes de o avião decolar. Durante a manutenção programada, o gerente do turno percebeu que o para-brisa do lado do capitão tinha que ser substituído. Então ele começou a trabalhar nisso, mas de maneira bem burra. Ele não leu o manual de instruções do avião e usou os parafusos errados para prender o para-brisa. Parafusos que eram muito mais estreitos para segurar os painéis no lugar. Mas depois de autodeclarar o seu próprio trabalho como concluído, o avião foi liberado para voar. Essa não. 2 dias depois, 81 passageiros e 6 tripulantes embarcaram no avião em Birmingham, no Reino Unido, prontos para viajar para Málaga. Mal sabiam eles que estavam prestes a ter a viagem mais aterrorizante das suas vidas. Tudo começou normalmente. 10 minutos após a decolagem, os 2 copilotos, o capitão Lancaster e o primeiro oficial Alistair Atchison, estavam na cabine com o comissário de bordo Nigel Ogden, enquanto a tripulação preparava o serviço de bordo. Então o avião atingiu aproximadamente 5.200 metros, e tudo mudou. A essa altitude, a diferença de pressão entre o exterior e o interior era demais para o para-brisa mal instalado. Os parafusos que o seguravam no lugar se soltaram e o painel inteiro voou. Imediatamente todo o avião entrou em caos. A descompressão arrancou a porta da cabine de comando das suas dobradiças e ela bateu diretamente nas alavancas do acelerador, o que as bloqueou. Pior ainda... Gente, e o pior é que não são só os pilotos, tem toda a tripulação, gente. Meu Deus, deve ser desesperador muito, gente. O capitão Lancaster foi puxado para fora do avião, onde permaneceu preso com os pés ainda dentro, empurrando contra a coluna de controle. Ogden correu para ajudá-lo e felizmente agarrou suas pernas a tempo de impedir que ele fosse completamente sugado para fora. Mas esse não era o único problema. Como os pés de Lancaster estavam empurrando a coluna de controle, o piloto automático se desconectou e o avião entrou em queda livre. E com as alavancas do acelerador bloqueadas, Atchison não podia fazer nada para detê-lo. O avião estava descendo de volta à terra com toda a velocidade. Atchison tentou desesperadamente pedir ajuda pelo rádio, mas o vento batia de forma tão violenta ao redor da cabine que ele não conseguiu ouvir nada. De repente, mais 2 comissários de bordo lutaram para entrar na cabine e pisaram na porta, quebrando-a em 2. Os aceleradores estavam livres, então eles correram para ajudar Ogden, que agora estava sofrendo de queimaduras pelo frio e lutando para segurar o capitão. Com os controles livres, Atchison conseguiu controlar o avião, mas parecia tarde demais para Lancaster. O corpo do capitão havia deslizado para o lado do avião e agora estava com o rosto pressionado contra a janela. Sua pele estava cinza e seus olhos abertos e fixos, mas eles não podiam soltá-lo, porque ele poderia ser jogado nos motores, o que poderia derrubar o avião. Até que Atchison desacelerou o avião a uma velocidade razoável o suficiente para tentar um pouso, mas ele estava sobre Southampton, uma cidade com a qual ele não estava familiarizado. Confiando apenas na orientação de um controlador de tráfego aéreo e sem o seu capitão, Atchison realizou o que ele pensava ser impossível. Ele pousou o avião. E não só isso, ele pousou com segurança, com todos os 81 passageiros abalados, mas ilesos. A tripulação não teve tanta sorte, com ferimentos que variavam de queimaduras pelo frio a um ombro deslocado. Mas isso não é nem de longe tão ruim quanto poderia ter sido. E claro, havia o capitão Lancaster. Ele havia ficado preso fora do avião em meio a ventos brutais de quase 600 km por hora, em temperaturas congelantes de 17 graus negativos. Mas dentro de poucos minutos após o pouso, ele abriu os olhos. Incrivelmente, contra todas as probabilidades, o homem estava vivo. Depois de ser levado ao hospital, ele foi tratado por queimaduras pelo frio e fraturas ósseas, e depois se recuperou completamente. O fato de ele ter sobrevivido é nada menos que um milagre médico. Todo o incidente desencadeou uma grande investigação e levou a uma reformulação na forma como a equipe de manutenção é treinada. Então, não se preocupa que isso nunca mais deve acontecer. Não que isso tenha desanimado o Lancaster. Dentro de apenas 5 meses, ele estava de volta a pilotar aviões. Nossa, se eu fosse ele, eu nunca mais ia sair do chão. Segunda chance. Eu não consigo pensar em palavras mais comumente associadas a acidentes do que maquinário pesado. E também não consigo imaginar um acidente tão horrível quanto o que eu tô prestes a te contar. Se prepara que esse aqui vai ser muito louco. Em 2008, o operário de fábrica Matthew Lowe, de 25 anos, estava trabalhando ao lado de um transportador controlado por computador perto de Barnsley, no Reino Unido, quando seu macacão ficou preso na máquina. Antes que pudesse reagir, ele foi puxado para trás e preso ao transportador, que estava rolando diretamente para um
pequeno espaço de menos de 13 centímetros na máquina. Ele entrou em pânico. Não tinha para onde o seu corpo ir e o seu macacão ainda estava firmemente preso. Ele ia ser completamente esmagado. No último segundo, ele notou um espaço um pouco maior logo abaixo do espaço pequeno e rapidamente empurrou a cabeça através dele. Mas já era tarde para o resto do corpo. Sabe uma caixa de CD? Imagina o seu corpo inteiro sendo puxado através de um buraco daquele tamanho. Nossa, Não gente. consigo imaginar o som, muito menos a sensação disso. A máquina mastigou Matthew como se ele fosse feito de poliestireno e o cuspiu no chão, com suas roupas esfarrapadas e quase todos os ossos do corpo completamente quebrados. Ainda assim, ele estava vivo e até consciente, Ainda bem. obviamente com muita dor e gritando. Alguns dos seus colegas ouviram, correram para ajudá-lo e chamaram uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, não conseguiam acreditar que Matthew ainda estava respirando. Foi um verdadeiro desastre. Com o máximo cuidado possível, ele foi colocado na maca e levado para o hospital, mas o pesadelo estava longe de acabar. A cirurgia necessária para um caso tão sério envolvia fixar seus ossos quebrados pedaço por pedaço com hastes de metal, e eu tô falando de muitas hastes de metal. Ao todo, os médicos tiveram que realizar 6 operações antes que Matthew tivesse inteiro de novo. Milagrosamente ele sobreviveu, e 18 meses depois ele tinha feito uma recuperação quase completa. Fala sério. Sim, incrivelmente ele escapou do tormento com apenas alguns problemas leves no braço como sequela. Talvez ainda mais surpreendente, ele voltou a trabalhar na mesma empresa. No Voltou a mínimo, eu trabalhar espero lá, que esse gente. cara nunca mais tenha vestido um macacão de novo. É, gente, tem que Isso ter nos cuidado com o leva ao fim investimento, dessa viu? edição da nossa série sobre os sobreviventes Pô, mais fala, não vai sortudos. trabalhar Qual dessas assim. histórias malucas mais te Certos chocou? ocasiões tem que ter um tipo de roupa, gente. Porque senão, gente... Imagina se não tivesse aquele espaço lá pra ele colocar a cabeça dele. Esse cara teve muita sorte. Nossa. Gente, o pior que todas as situações que aconteceram nesse vídeo aqui são tão impressionantes que não dá pra acreditar, gente. Não dá pra dizer, tipo assim, que uma é pior do que a outra, porque são tão... situações tão diferentes. Duvido, gente. Quem vai pensar numa coisa dessa que pode acontecer? Mas eu acho que a que mais me impressionou aqui, gente, eu acho que foi a moça do anel que tava enterrada, gente. Como é que ela tipo, parou pra pensar que um anel podia ajudar ela, gente, a sair daquela situação. Aí eu também fiquei impressionada com aquela mulherzinha lá, que ela... Gente, ela sobreviveu 3 acidentes. A explosão, o tanque de chocolate, e ainda teve a situação da água. Gente, ela podia ter morrido de hipotermia, gente, morrer de frio, né, gente? Sério, eu achei bem impressionante também o caso dela. Mas todos aqui, gente, não dá pra dizer, tipo assim, que um foi pior que o outro. Porque, sério, gente, são situações totalmente diferentes. Não dá pra dizer que teve uma que foi a pior. Tá, gente? Mas já deixe nos comentários qual que você achou que foi a pior aí, gente. Eu quero saber. Mas é isso, gente. O vídeo já ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Se vocês quiserem me recomendar algum vídeo pra mim estar reagindo aqui no canal, pode colocar aí nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!